Então, novamente, Shabbat Shalom, Boker Tov, mais uma vez, Bruchim Aboim, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Yeshua, em nome de Yeshua. Antes de nós procedermos então para o estudo, só, o irmão Ricardo conversou comigo, o José Cândido, que é tio da irmã Gelma, que é esposa do irmão Ricardo, está na UTI, né? Parece que é uma situação não muito boa. Então vamos orar por ele também, que o Eterno o abençoe, né? E por sua misericórdia o Eterno possa trazer cura sobre ele. Então, irmão José, lembrem de orar, José Cândido, tá bom? Que o Eterno, em nome de Yeshua, abençoe o José Cândido no hospital, possa alcançá-lo, Senhor, com os teus anjos e, pela tua misericórdia, Senhor, trazer cura completa sobre a vida dele, trazer restauração de sua saúde plenamente, Senhor. Que o Senhor coloque seus anjos ao redor deles, ao redor da Gelma também, que o Senhor nos abençoe e fortaleça toda a família e esteja com eles, Eterno. Chame Yeshua Mashiach, em nome de Yeshua. Amém, amém, amém. Então, lembremos de orar, né, ao longo do dia pelo José Cândido, tá bom? Vamos então para o nosso estudo, nossa drachá, né? Nosso estudo da Parashá Vaierá. Aí, né? Como lemos aqui durante o serviço, então, Bereshit, Gênesis 18:1 até o 22:24. A Haftará, a porção dos profetas Melachim Bet, segunda Reis 4, do 1 até o 37. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, 2 Pedro 2, do 4 até o 11. Vamos então ver quais são os nossos tópicos, né, da Parashá. Claro, não vamos falar sobre todos esses, vamos falar sobre um específico, mas essa Parashá ela é riquíssima, né? Essas primeiras Parashot de Bereshit são riquíssimas em acontecimentos e temas, né? Lembrando que a Torá não é um livro de história, né? Ela não tem a intenção de nos contar história, como foi que aconteceu tal coisa. Tudo que está ali tem o objetivo de nos ensinar alguma coisa, algum princípio. Tudo que está relatado ali tem um propósito de ensino, de ser um guia, um manual, né? Seja as coisas boas, sejam as coisas ruins, tá? Então, tudo que nós vemos aqui tem um propósito. E essa Parashá, ela é muito fortemente guiada por um princípio específico. Nós vamos tratar disso aqui nesse estudo hoje. Então, começamos ela falando dos 3 anjos que visitam Abraham. Lembrando que naquele momento, né, da história, Abraham estava convalescendo de uma cirurgia. O que ele tinha feito antes? A Brit Milá, circuncisão, né? Então ele convalescia ali daquela cirurgia, entre aspas, né? E os anjos vão visitá-lo, né? Então começa na nossa Parashá isso, né? Coloca aqui o próprio Eterno, fala que apareceu-lhe o Eterno foi visitar Abraham, inclusive, né? Um amigo que estava convalescendo. Então, começa assim. Aí depois nós temos o anúncio da destruição de Sodoma e Amorá, Sodoma e Gomorra, né? Os anjos anunciam que aquelas 2 cidades seriam destruídas. Temos a visita de 2 daqueles 3 anjos. Eles vão visitar Ló, lá em Sodoma, né? Temos a destruição definitiva de Sodoma e Amorá. Depois, a Torá nos relata o episódio das filhas de Ló, né? Que acabam gerando filhos com o próprio pai, que se tornam Moab e Amon. Os nomes dos filhos são Moab e Amon, que se tornam os povos, né? Os moabitas e os amonitas, né? Depois, a descendência. Vamos falar sobre Abraham e Avimelech. Vamos falar do nascimento de Yitzhak. Enfim, nasce o filho da promessa, né? A expulsão de Hagar e Ismael. Uma expulsão que foi necessária, mas isso eu não vou falar hoje, mas fica de lição de casa, que mostra uma falha de Abraham, né? Tanto é que isso reverbera na história de Israel depois, muito tempo depois. E temos a Akedat Yitzhak, o fatídico episódio do sacrifício de Isaac, né? Já falamos aqui em outros estudos sobre esse episódio, é muito forte, né? Quando Abraham atende um chamado do Eterno para levar o seu próprio filho, o filho da promessa, a ser sacrificado. Claro que não acontece. Definitivamente o Eterno para, né, a ação antes que aconteça, mas no coração de Abraão aconteceu, né, ele foi e obedeceu ao Eterno desta forma, tá? E tem várias implicações disso. Mas nós vamos falar hoje sobre, basicamente, a questão de Abraão, não digo nem discutindo, mas arguindo com o Eterno sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né? Mas para nós entrarmos nisso, é importante, a gente já trouxe isso aqui num outro estudo, acho que há muitos anos atrás,
sobre a questão do pecado de Sodoma. Qual foi, afinal, o pecado de Sodoma? Muitas vezes a gente vê por aí, né, um entendimento que não é de todo correto. Vocês vão entender por quê, né? Sodoma e Gomorra foram destruídas por causa do liberalismo, né? Do homossexualismo, blá blá blá, tanto que tem o termo sodomitas, né? Só que não é bem por aí. Não foi este o ponto principal da destruição dessas duas cidades, e nós vamos ver um pouquinho, só para recapitular isso, o que o Tanar tem a dizer sobre, mas o que também a tradição judaica tem a dizer sobre a questão de Sodoma e Gomorra. E começando então com um trecho ali de Pirkei, é um Midrash, né? Pirkei de Rabi Eliezer, não está ali ainda, agora vai estar, agora tá, 25, né? Que diz o seguinte: fizeram um anúncio em Sodoma, dizendo: todo aquele que fortificar a mão do pobre e do necessitado com um pedaço de pão será queimado no fogo. Em outras palavras, todo aquele que fizer caridade para alguém que esteja necessitando, será queimado no fogo. Olha só, eles eram anti-caridade, eles eram anti-ajudar outra pessoa que estava precisando. Tinha um porquê disso, né? Eles eram totalmente contrários a coisas desse tipo. Isso aqui é uma base fundamental dos princípios do Eterno, né? Tá? Isso aqui é um dos pontos que a tradição tem a dizer. E se formos lá vamos para o Talmud Bavli, Talmud babilônico, Tratado do Sanhedrin, ele vai discutir ali pelas páginas 109, vamos trazer aqui o 109b, um trecho, sobre essa questão de Sodoma e Gomorra. E um dos trechos diz o seguinte, contando uma história que teria acontecido lá, tá? Uma certa jovem deu um pedaço de pão para o homem pobre, escondendo-o num jarro. Então essa moça escondeu no jarro para poder, ela viu uma pessoa pobre para poder ajudar, né? Quando isso se tornou conhecido, quando eles descobriram que ela fez isso, os sodomitas a emplastraram de mel e a colocaram no parapeito de uma muralha, e as abelhas vieram e a consumiram. Por quê? Porque eles não admitiam que alguma pessoa ajudasse outra. Era algo inadmissível na sua mentalidade, na sua cultura, tá? Eles não admitiam isso, não podia, tá? Então essa aqui é uma história que o Talmud relata, né, sobre Sodoma. Mas aí vamos para o Tanar. O que o próprio Tanar, o que as próprias escrituras então dizem, para além do que está aqui em Gênesis, que nós vemos às vezes em outros textos, o que as escrituras dizem, o que o Eterno diz sobre Sodoma e Gomorra. Aí vamos para Ezequiel 16, 49 e 50. Eis que olha só, está aqui, ó. Esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade tiveram ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Tornaram-se arrogantes e cometeram abominações, e o texto vai. Mas está claro aqui que esta foi a iniquidade de Sodoma e Gomorra. O fato de elas serem fartas, serem cidades ricas, não foi por acaso que Ló escolheu ir para Sodoma, né? Seus olhos, né, foram vistosos com relação a Sodoma, porque era uma cidade rica, próspera. Mas eles nunca amparavam o pobre e o necessitado. E isso que o Tanar diz, que as escrituras dizem que este foi o problema daquelas cidades. Essa perversão, essa corrupção total de algo que é uma base fundamental da nossa convivência, que é ajudarmos uns aos outros, que é recebermos o estrangeiro. Nós vamos entrar nisso aqui. Recebermos o estrangeiro, né? Bem. E eles eram contra, não era só questão de eles não fazerem essas coisas, eles eram contra, eles puniam quem fazia. Olha o nível do negócio, né? Eles puniam quem fazia essas coisas. Esse é o ponto aqui, então, segundo as escrituras e a própria tradição judaica. Este aqui foi a questão de Sodoma e Gomorra. Claro que tem a questão, né, da perversão sexual, claro que entra isso, mas isso eram consequências, vamos assim dizer, disso aqui, dessa deturpação aqui, dessa mentalidade totalmente egocêntrica, né, ao ponto de você punir. Não basta você não fazer o bem para o outro, você ainda punia aquele que fazia, tá? Nesse nível. E aí nós tivemos na Parashá, né? Vamos ver então o que é isso que eu falei para vocês, né? Como isso se liga ao assunto que eu vou trazer, então, que também está nessa Parashá, né?
o que essa paraxá, esse trecho, vamos fazer essa paraxá, o que esse trecho de Bereshit, o que esse trecho de Gênesis parece estar querendo nos ensinar? Porque tem um tema aqui que vai conectando esses elementos que vem na história aqui que nós temos. Um tema muito forte, tá? Então, semana passada, né, na paraxá da semana passada, nós vimos que Abraham, né, que ele seria o quê? O pai de uma grande nação, né? Foi a promessa que foi feita, né? Que ele seria o pai de uma multidão, de uma grande nação. E nós vemos alguns episódios em que ele precisou aprender, né, a confiar no Eterno, né? Por meio de situações que ele viveu, ele precisou passar por um processo de aprender a confiar no Eterno, né? Além do motivo pelo qual ele foi escolhido, né? Nós vimos o motivo pelo qual ele foi escolhido. Já falei sobre isso aqui, né? Em outros momentos, né? Por que Abraão foi escolhido? Acho que está em alguma das parashots lá do YouTube. Depois vocês veem. Mas a Torá traz ali, ela deixa implícito o motivo pelo qual ele foi escolhido por Eterno. Não foi também por algo chamou a atenção do Eterno com relação a Abraão, tá? E a Torá faz um paralelo da diferença da atitude dele com a atitude dos construtores da Torre de Babel, tá? Fica de lição de casa para vocês também de novo depois, tá? Então, nós temos um porquê, algo chamou a atenção do Eterno, temos um motivo pelo qual ele foi escolhido, né? E aí, como que tudo isso se conecta a este episódio que vem agora dessa paraxá de hoje, Vaierá, tá? Que nós vamos passar aqui agora. Então, esse trecho principal, que é um diálogo estranho, na sua essência, que o Eterno tem com Abraão, tá? Então, Gênesis 18, a partir do verso 17. E o Eterno disse: esconderei de Abraão o que farei, né? Ele fala consigo, daí o Abraão virá ser uma grande nação, e aí eles vão começar aquela passagem que eles começam a arguir, né? Então, na verdade, Abraão começa a arguir com o Eterno. Né? Mas então o Senhor vai destruir essas cidades, mas e se tiver lá 50 justos? Daí o Eterno disse: se tiver 50 justos, eu não destruo. E se tiver 45? E vai. Até chegar no 10, né? Quando ele chega, e se tiver 10 justos, Eterno, né? E aí, esse é o diálogo que tem a Torá. Só que é um diálogo, né, que não termina. Não termina. Já vou dizer por quê, né? Então, primeiro Deus conta para Abraão, Deus é o Eterno, né, falando: eu tenho que contar para Abraão o que eu vou fazer. Aí ele vai e conta para Abraão o que ele vai fazer, vai destruir Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começa então a argumentar, a arguir, né? A quase barganhar. Não, mas se tiver 50, não, mas se tiver 45, não, se tiver 30, e vai até chegar no 10, né? 10 justos. E aí, enfim, acabou o diálogo. E ao final de todo esse diálogo, Sodoma e Gomorra são poupadas? Não. Então, qual é o ponto desse diálogo aqui, né? O que está acontecendo aqui nesse trecho? Ficam duas perguntas principais para nós a partir disso aqui. Pergunta número 1: por que Deus resolveu consultar Abraão sobre o que faria a Sodoma e Gomorra? Deus é Deus, Ele é o Eterno, Ele é o Criador de todas as coisas, né? Por que Ele simplesmente não foi e fez e pronto? Por que Ele foi consultar, foi falar para Abraão ainda o que Ele ia fazer? Por quê? Ele não precisava disso, né? Ele é o soberano, todo-poderoso. Como assim? Por que ele vai e fala? Obrigado. Por que ele vai e fala para Abraão e consulta, quase uma consulta a Abraão, né? Sobre o que ia fazer? Como assim? E mais, ele vai, consulta, e no final ele parece sequer dar ouvidos ao argumento de Abraão, porque de fato as cidades são destruídas, né? Ele vai e destrói de fato. Então, assim, qual foi o ponto? Por que aconteceu isso? Por que ele fez isso? E a segunda pergunta é: por que a conversa ela termina tão de repente? Olha lá, verso 33 termina assim, ó. Né? O Abraão fala: e se tiver 10 justos? Tá? E foi isso o Eterno, logo que acabou de falar a Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. Tá, e qual foi? De novo, precisamos, né, questionar, não questionar por mal, mas questionar a Torá e cavar. Mas por que isso aqui? Qual é o sentido desse diálogo? Né? Por que eles arguiu? Tá bom, foi o Eterno, foi Abraão ao seu lado, e no fim ele destrói as cidades, de todo jeito. Por que disso? Né? Então temos duas perguntas principais aqui, né? Então ele diz: não destruirei pelos 10, e sai. O Eterno fala que não destruirá por 10 justos, e sai, né? E ele não diz assim: não, olha, 10
Ele não fala assim, olha, 10 poupariam a cidade de ser destruída, mas não tem nem 10, Abraão, tá? Não tem nem 10 lá, então eu vou destruir assim mesmo. Não fala. Só fala que ele fala, isso foi e acabou, né? Então, como assim? Talvez esse diálogo que eles têm aqui em Gênesis 18 não tenha terminado de fato aqui. Foi só um, pera aí, Abraão. Foi como se ele falasse assim, ó, calma, pera. Eu não destruirei pelos 10, então pera. Quase isso, tá? É como se esse diálogo ele fosse continuar na sequência aqui do texto, de uma outra forma, né? Então vamos ver o que vem depois disso aqui, né? Nós então passamos no trecho, né? No texto por Sodom, né? Vamos ver lá em Sodom o que acontece em Sodoma, que é o capítulo 19 de Gênesis, tá? Mas o texto foca nos dois anjos que vão lá o que eles vão fazer lá? Salvar Ló, certo? Né? E a família. Então, Gênesis 19, versos 1 e 2. E vieram os dois anjos a Sodoma de tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E viu Ló, e levantou-se a seu encontro, e prostrou seu rosto em terra, e disse: Eis que vos rogo, meus senhores, vinde, rogo à casa de vosso servo e dormi. E lavai vossos pés, e madrugareis, e seguireis o vosso caminho. Então, nós temos aqui, primeira coisa que nos salta aos olhos nesse texto é que ele é um paralelo muito claro com o que aconteceu em Gênesis 18:1, não é? Abraão está lá à tenda, né, à porta da sua tenda, vem os 3 anjos, ele vai e os recebe, e oferece para eles lavarem os pés, quase todos os mesmos elementos aqui, com a diferença que aqui são 2 anjos, não 3, né? Mas é um paralelo claro da atitude de Abraão e da atitude de Ló, tá? Que a Torá faz aqui. E o que isso aponta, né? A Torá quer nos mostrar que Ló tinha herdado de Abraão essa hospitalidade, tá? De ver ali dois estrangeiros, né? E recebê-los da melhor maneira que ele podia. A Torá está destacando isso. Ó, Ló tinha isso nele também, tá? É isso que a Torá quer nos dizer, que ele seguia esse legado de fazer o bem. E aqui no caso de Ló, lembre-se o que nós vimos sobre Sodoma. Eles gostavam de receber estrangeiro, de ser hospitaleiro, de receber alguém? Não. Então Ló, ali no meio daquele contexto, ele faz algo que era ilegal para aquela cidade, que era receber um peregrino e tratá-lo bem. Era ilegal em Sodoma, tá? Então ele faz algo ilegal. Mas a Torá nos destaca isso, que ele age conforme Abraão tinha agido também, tá? Com os visitantes. Aí vamos lá para o verso 9, que diz o seguinte. Aqui é quando já está aquela turba, né? As pessoas viram, né? Alguém viu que chegaram 2 estrangeiros, porque os anjos eram como homens, né? A Torá descreve como homens aqui, tá? Então eles veem 2 pessoas estranhas paradas à porta da casa de Ló, e Ló as recebendo essas pessoas estranhas. E isso era ilegal. Lembrem-se, então forma aquela turba na frente da casa de Ló, porque Ló estava contra a lei de Sodoma, tá? E disseram, né? Isso é Ló discutindo com aquelas pessoas, sai da frente e disseram: esse Ló aí veio aqui estabelecer-se aqui, e agora ele quer ser juiz sobre nós? O que é isso? Ele quer fazer a lei agora? Porque a lei aqui não permite que receba estrangeiros. A lei aqui não permite que você trate bem com alguém com hospitalidade. Não. E aí chega esse cara que já é um cara que vem de fora, e agora quer fazer a própria lei aqui? Não. É isso, esse era o ponto deles, tá? Isso que eles estão falando aqui. Então, Ló se levanta, né? Tendo ali em si, apesar de todos os pesares, um princípio de justiça, né? Em si, e princípios, mas o que acontece aqui? Ele convence eles. Ele argumenta com eles. Ele convence eles? Não, né? Não convence eles. Aí vamos lá para o verso 12, né? Então nós temos os anjos, né? Ali os 2 anjos que tinham revelado para Ló que Sodoma seria destruída, né? E que eles estão ali para salvar ele, certo? Mas o que os anjos falam para ele também? Que salvar ele e sua família, né? Então ele não convence os sodomitas. Os habitantes ali não vão no argumento de Ló. Mas Ló tem a chance de então influenciar sua família, certo? É a família dele que os anjos estavam ali para salvar. E aí vamos lá para o verso 12. E disseram os homens a Ló, né? A quem mais tens aqui? Teu genro e teus filhos e filhas,
e tudo que tiveres na cidade, tira do lugar. Isso é os homens / anjos falando para Ló, tá? Tira tudo do lugar. O que destaca aqui? Vamos pensar assim. Então era para salvar Ló e a família. Vamos contar. Vamos fazer uma conta agora. Então nós temos Ló e a esposa, certo? 2 pessoas, tá? Aqui nós vemos que teus genros, tá? Tá errado ali. Jacó digitou errado. Eram 2 genros, tá? Teus genros, que eram 2. Então nós temos esposa, né? O Ló e a esposa, os 2 genros, 4 pessoas. Filhos, segundo a tradição, eram 2 filhos homens, 6, tá? 6 pessoas. Filhas, as 2 que eram casadas, certo? Tinham 2 casadas, se tinha 2 genros, tinha 2 filhas. Então, 8. Só que um pouquinho mais adiante, o que acontece aqui? Ele oferece, quando aquelas pessoas querem, né, pegar os estrangeiros para maltratá-los, ele oferece o que para eles não fizerem isso? 2 filhas virgens, não casadas. Então ele tinha 2 filhas casadas e 2 filhas que não eram casadas. Então nós temos Ló, esposa, 2 genros, 2 filhos homens, 2 filhas casadas e 2 filhas não casadas. Quantas pessoas são? 10. Por que Abraão? Pode ser 10? 10 pessoas da família de Ló, tá? Por isso que o Abraão vai até chegar no 10. Por isso, né? Nada por acaso. Então eram 10 pessoas, tá? Nessa conta aí. Só que, né? O que acontece ali, né? Não é que o Eterno simplesmente encerrou o diálogo lá em Gênesis 18:33. Não acabou o diálogo. E de novo, é como se ele falasse assim: então tá bom, espera, Abraão, eu não vou destruir a cidade por 10 justos. Mas calma, espera, vamos então ver. Tá? E aí o que vai acontecer aqui, né, em Gênesis 19? É como se o Eterno estivesse dando para Ló a chance de ele convencer pelo menos a sua família. Aqueles 10, que formavam 10. Tá? Por isso que ele manda os anjos irem lá. Não é só para salvá-los, de repente ele conseguiria convencer aqueles 10. Né? Aqueles outros 9 no caso. Mas, né? Mas, né? Aí temos lá em Gênesis, no verso 14, dizendo o seguinte: e saiu Ló e falou aos seus genros, né? Que tomaram suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, pois destruirá o Eterno a cidade. Mas foi como zombaria aos olhos dos genros. Eles falam: você está contando piada, né, Ló? Quem vai destruir o quê? Olha a nossa cidade, aqui a nossa riqueza. Olha aqui que nós somos poderosos, né? Aqui não tem pobreza, pobre não se faz aqui, nós matamos, né? E acabou, né? Então eles veem aquilo como uma piada. Eles acham que ele está contando uma piada. Então ele não consegue convencer os 2 genros e, obviamente, as filhas que eram casadas com genros. Aí já perdemos 4 pessoas, né? Só nessa conta aqui. E não consegue convencê-los, né? Então nós temos aqui nessa história de Ló em Sodoma 2 coisas que nos saltam um pouco aos olhos, que parecem ser enfatizadas. Primeira, é que Ló, ele é meio que um justo, né? Meio que um justo. Ele tinha, a Torá deixa claro que ele tinha princípios herdados do seu tio, né, Abraão, né? Tinha princípios que ele tinha herdado. E mesmo em meio àquele contexto daquela cidade totalmente distorcida, né? Ele tinha os princípios, tá? Então, mas era meio que um justo. Ele tinha a hospitalidade de Abraão, né? Fica claro que ele não merece ser destruído com os ímpios, né? Tanto que ele é salvo, né, da destruição. Fica claro que ele não merece ser destruído junto. Então tem esses 2 elementos, né? Mas ao mesmo tempo nós vemos que esse Ló não consegue. Ele é meio que um justo, mas ele é um justo que não consegue influenciar outros a esta mesma justiça. Não consegue, né? Ele não consegue convencer a multidão. A multidão não, ele argumenta, eles não são convencidos. E ele não consegue convencer nem a sua própria família. Nem a própria família dele, ele convence, ele incentiva, ele influencia aquela justiça que ele tinha. Né? Então são elementos que nos saltam aqui. Somente quem que vai embora com ele? Quem que foge de fato de Sodoma com ele? A esposa, né? E as 2 filhas que eram dependentes. Ou seja, os 3 que dependiam, que eram submissos ainda totalmente a ele. Porque as filhas casadas não foram e nem os filhos homens, né? Somente esses 3, né?
que vão com ele. Só quem era diretamente dependente ainda dele de alguma forma. Então, né, nós vemos que a influência de Ló não se estende nem mesmo à sua própria família, nem mesmo a 10 pessoas. Nem mesmo a 10 pessoas, né? E aí a gente pensa então que Deus tinha dito, o Eterno tinha dito, que se tivessem 10 justos, ele não destruiria a cidade. Mas não tinham 10. Não conseguiram formar 10 justos, né? Se Ló tivesse conseguido reunir a sua família, conseguido convencer pelo menos a sua família, e eles tivessem, não, acho que, né, você tem razão, vamos, ele está muito sério, acho que ele realmente, sei lá, se ele tivesse conseguido convencer de fato a sua família, talvez se formariam 10 justos, e aí a cidade, conforme o Eterno tinha dito, não seria destruída por causa deles. Mas ele não consegue, né? Mas de que forma então essa condição, né, de Ló nos ajuda a entender melhor o diálogo, aquele diálogo de Gênesis 18 que o Eterno tem com Abraão? De que forma isso aqui nos ajuda a entender o que está acontecendo ali então, né? Então vamos voltar lá para Gênesis 18. Tá ali, né? Já estava ali no slide. Gênesis 18, verso 24. Talvez haja 50... Isso aqui é Abraão, né? Falando. Tá? Quase o iniciozinho do diálogo. Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Também destruirás e não perdoarás ao lugar pelos 50 justos que há naquela cidade? Né? Então Abraão aqui... Aí eu vou lançar né, uma pergunta. Isso aqui quer dizer que 50 justos, vamos supor, temos uma Sodoma da vida, hein? E nela tem 50 justos, e esses 50 justos, por serem justos, eles criam uma força etérea, que vira um campo de força, assim, a sua justiça, e que daí a cidade não é destruída. Será que é isso? Que é uma coisa assim, mágica, né? Quase mágica, mística, quase, que a justiça deles... misticamente, magicamente, não permite que a cidade seja destruída. Será que era isso, né, que Abraão estava falando aqui? Não, né? Por que se tivesse justos, um número mínimo de justos, uma cidade seria poupada, né? Ele falava de justos que teriam o potencial de não só guardar a sua justiça para si, mas de influenciar outras pessoas a seguirem esta mesma justiça. Né? Porque se tem 10 justos numa cidade, tem 10 justos ali, claro que eles podem continuar, só eles 10, mas eles podem eventualmente vir a influenciar mais alguém, e daí mais alguém, e daí mais alguém, né? Essa era a ideia, que isso fosse espalhado, não que ficasse com, né, assim, um grupinho de pessoas. E se esses justos conseguissem influenciar outras pessoas a esta mesma justiça, né? Neste caso, a cidade deixaria de ser considerada uma cidade ímpia e passaria a ser considerada pelo Eterno uma cidade justa em processo, justa em progresso. Entende a diferença? Como se, ok, tem 10 aqui, tem 10 justos. Opa, então esses 10 podem influenciar outras pessoas. Eu vou considerar que eles vão ter esse potencial, essa missão de influenciar outras pessoas. Esse é o ponto. Aí eu não vou destruir, porque eu sei que eles podem fazer isso, tá? Podem vir mais justos a partir daí. É desta forma que vemos aqui esse diálogo, né? Que Abraão fala. Então, vemos aqui claramente o papel do justo, né? Qual é o papel do justo? Não é, já falamos aqui em outros estudos, guardar a santidade para si. Quando Yeshua fala, né? Não se acende uma lâmpada, uma candeia e coloca debaixo do alqueire, né? Mas põe em cima, para que todos vejam sua luz, se espalhe. Esse é o conceito de justiça, de santidade mesmo da Torá, né? Não é algo que eu guardo para mim, né? Aquela ideia dos eremitas, né? Eu sou muito santo, eu vou lá para o alto da montanha, porque eu não quero contato com nada que me traga pecado, com ninguém. Então eu vou lá para o alto da montanha, eu vou ficar lá no alto da montanha, e aí eu vou viver plenamente a minha santidade, né? Que é uma ideia que nós encontramos em algumas outras religiões, né, orientais, né, essa coisa do, né, o isolamento, o fulano que se isola, né, para não sei o quê, né? E a Torá é o contrário, a palavra, né, é o contrário disso. Essa santidade, essa justiça que nós temos aqui, o propósito dela é que ela se espalhe,
que ela influencie outros. Não é um isolamento, pelo contrário, não é espalhar, não é compartilhar, né, disso, para que outros sejam influenciados, sejam levados para essa mesma luz, para essa mesma justiça, né? Então, vemos aqui claramente então o papel do justo, né, na mentalidade do próprio Abraham, né, que era esse. Então ele começa a argumentar por conta disso. Não, se tiver justo, ele não vai surgir, porque esses justos podem influenciar outros. Mas aí ainda fica uma pergunta, né? Por que afinal de contas, o Eterno consulta Abraão sobre? Porque ele podia ter simplesmente ido e feito tudo. Mas ele faz questão, né, de ir lá e falar para Abraão. E nós temos ali, inclusive, né, algo bem interessante, né? Quando o Eterno fala consigo próprio, mas ele consulta Abraão. Por que ele faz isso, afinal de contas, né? Aí, vamos pensar assim então. Onde mais daqui em Bereshit mesmo, nós vemos a ideia de pessoas influenciando outras, sendo uma influência para outras, né? Vamos voltar bem pouquinho, só um pouquinho, alguns capítulos pouquinho. Tá, ali o papel justo, né? Gênesis 12, 3. Quando Abraão recebe seu chamado, né? E serão benditas em ti todas as famílias da terra. Isso aqui não era só uma bênção para Abraão. Não é assim, tipo, estou proclamando, estou profetizando o Eterno, né? Sobre você, Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não era só uma profecia, só uma bênção. Era uma missão. Como se falasse assim, sejam benditas em ti, Abraão, todas as famílias da terra. Era uma missão que ele estava recebendo de ser uma luz para o mundo. É isso, tá? Era um chamado ali, ele foi chamado, então era uma missão para ele isso. É o seu legado, né, de se doar pelo outro, né? Então Abraão passando a ser naquele mundo caótico, né, um modelo de valores, um modelo de princípio. Ele foi chamado para isso, para ser este modelo, né, naquele mundo caótico que havia. Ele foi chamado para ser aquele modelo. As pessoas deviam olhar para ele e ver algo diferente, né? Mas esse cara é diferente, né? Ele age diferente. Olha como é a hospitalidade, olha como ele é hospitaleiro, olha como ele faz tal coisa. E tem um motivo muito forte de o Eterno enfatizar tanto a questão da hospitalidade, tanto nesses trechos aqui. Mas isso era muito algo de um caráter que vinha do Eterno. Abraão precisava ser este modelo. Essa é a missão que ele recebeu, né? Então, vamos lá para o diálogo. Nós estamos caminhando para o final. Hoje éramos tudo mais curtinho. Mas, Gênesis 18, 17, o início do diálogo. Então o Eterno disse: esconderei de Abraão o que farei? Pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as famílias da terra. Isso aqui é um pouco antes deles terem o diálogo, né? Daquele argumento, tá? E o Eterno deixa claro aqui que ele não pode esconder de Abraão aquilo que ele ia fazer, porque Abraão viria a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele seriam benditas todas as famílias da terra. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer, né? Como eu vou destruir uma cidade inteira antes de que aquele que eu escolhi para cumprir essa missão de ser luz tenha a oportunidade de influenciar aquelas pessoas? É isso. O Eterno não tem prazer na destruição, né, das suas criaturas. Então ele vai até, né, ele vai permitindo até as pessoas terem a oportunidade de se arrependerem do que fazem, dos seus pecados, dos seus erros, das suas barbaridades, né? E aqui era isso. Ele ainda tinha esperanças de que por meio de Abraão houvesse essa oportunidade, que essa oportunidade fosse dada para aquelas pessoas daquelas cidades. Era isso. Por isso ele fala assim, né? Porque Abraão tinha essa missão. Era de Abraão essa missão de ser bênção, que as famílias da terra, todas as famílias da terra fossem benditas por meio dele. Era isso, né? Então ele fala ali. Aliás, né, é curioso que nesse trecho aqui nós temos tem uma palavra em inglês que é glimpse. Como é que é glimpse? Me ajuda. Glimpse é um vislumbre, né? Tipo, nós temos um vislumbre da mente do Eterno aqui.
Podem ver que é raro a gente ter na Torá, na palavra, um trecho em que o Eterno fala consigo próprio. E nós vemos o que ele está pensando. Aqui é esse caso. Ele está falando consigo mesmo. Eu esconderei de Abraão, né? É um vislumbre raro aqui que nós temos esse trecho. Do próprio Eterno pensando, a mente do Eterno aqui. Né? O que ele estava pensando. Tá? Só um parênteses aí, né? Mas então a Torá diz que é por causa dessa missão de Abraão que Deus decide contar sobre o que ele faria com Sodoma e Gomorra, né? E aí ele vai continuar no verso 19. Porque o conheci e sei que ordenará aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno para fazer tzedakah e o mishpat, tzedakah e justiça, e realizar o Eterno sobre Abraão o que falou com ele, né? Então está muito claro aqui que que o Eterno tinha essa esperança, né? Com Abraão como esse modelo, tendo sido escolhido como essa pessoa que seria o modelo de princípios de valores, ele ainda teria um tempo de talvez influenciar aquelas pessoas de alguma forma através do seu sobrinho Ló, no caso, né? Tá? Seria isso. Aí, né? Temos algo muito claro. La'asot, né? Fazer. La'asot tzedakah o mishpat. Fazer, né? Tzedakah é o quê? Vamos traduzir como caridade, né? Mas é isso, você auxiliar quem necessita, você ajudar o teu próximo, né? Não só financeiramente, mas recebendo o estrangeiro. O estrangeiro sempre é colocado na Torá como uma pessoa em necessidade de certa forma, né? Então, é isso, fazer o tzedakah, né? É isso. Então é um princípio claro que o Eterno faz questão de pontuar aqui nesses trechos tudo. Como começa essa paraxá? Com Abraão recebendo os 3 homens, 3 anjos, de uma maneira hospitaleira. E ele estava convalescendo da cirurgia. Mas ele se levanta e vai e os recebe, né? Da melhor forma. Então esse tema da hospitalidade, né? Ser um caráter de princípio do próprio Eterno, ele vai permeando essa paraxá, se vocês lerem em casa depois. Ele vai permeando essa paraxá aqui. E não é por acaso, né? Então, na paraxá da semana passada, Abraão, né, ele aprendeu a deixar o egocentrismo dele de lado, né, e focar no Eterno, pelo meio do que ele viveu, lá no início da sua jornada, né, da sua história com o Eterno. Aí aqui, é como se ele precisasse aprender que ele também precisava focar nesses princípios do próximo, né, e ensinar. Fazer, o que é fazer também? É ensinar, espalhar tzedakah e mishpat, tzedakah e justiça, né? Naquele mundo. E o poder é a importância de influenciar, não só guardar aquela tzedakah e justiça para si, mas influenciar outras pessoas a fazerem o mesmo, né? Então Deus escolheu Abraão, né? De novo, fica como lição de casa, mas se vocês lerem Gênesis 10 e início do 11... vocês vão ver que Abraão ele faz uma coisa ali, não está clara no texto, mas a atitude que ele tem é de fazer um ibum, é de apagar o seu próprio nome, é a lei do levirato, tá? Resumindo, depois vocês pesquisam em casa. Ele age apagando o seu próprio nome em favor do irmão que havia falecido. Meio que isso, tá? O Eterno não permite que seja assim, mas ele age dessa forma. Que era algo contrário aos construtores da Torre de Babel, que queriam fazer o quê? Um nome para si. A Torá diz isso claramente. Eles construíram aquela torre porque eles queriam fazer um nome para si. E Abraão vai no capítulo seguinte, e ele age anulando o seu próprio nome, em favor do seu irmão. É o oposto. Isso chamou a atenção do Eterno, né? Então temos esse ponto ali. Então ele foi chamado, foi escolhido assim, desta forma, né? E aqui Deus ensina então a Abraão a como tratar o outro, né? Como tratar o próximo, o estrangeiro, aquele que está em necessidade, e não só fazer isso, mas influenciar outros a fazê-lo. Por que que a gente sabe, de novo, não é que o pecado de Sodoma e Gomorra, o principal motivo da destruição de Sodoma e Gomorra foi esse? Porque essa paraxá inteira, meus irmãos, é sobre hospitalidade, sobre receber o outro, sobre tratar o outro, sobre o agir para com o necessitado. Então esse foi o ponto, né? Quando, né, os anjos chegam para visitar Ló, e Ló os recebe, aquela turba se forma ali, e eles falam, né,
traz esses 2 homens para fora para que os conheçamos, né? De fato eles queriam, né, abusar sexualmente, né, daqueles 2 anjos, aqueles 2 homens, né? E claro que existe a corrupção aí também, mas o ponto daquele não era o homossexualismo em si, mas sim o humilhar os estrangeiros, né? Era uma forma de humilhar aquelas pessoas. Então, de novo, não é que a libertinagem sexual não foi... Claro que também isso entrou no pacote, né? Também. Mas o principal, o motivo da destruição da cidade era a atitude, a mentalidade corrupta deles. De não apenas não ter esse princípio de receber o estrangeiro, de tratar o necessitado, mas ainda punir aqueles que faziam, né? Então essa paraxá ela vai permeando esse tema ao longo desses capítulos aqui. Podem ler lá no 18, Gênesis 19, é esta a temática aqui. E Abraham precisava aprender isso, né? E nós, como filhos de Abraham, seja pelo sangue, seja pela fé em Yeshua, né, que faz de nós também filhos de Abraham, nós recebemos esta missão, recebemos também este legado. Esse legado que era dele é nosso. Então nós temos esta missão de seguir esses princípios aqui. E o nosso mundo cada vez mais caminhando para um altíssimo egocentrismo, né? As pessoas, né? Cada um por si, né? Cada um não, só me importa aqui o que me interessa para mim, o outro, né? Eu não estou nem aí, né? Nós temos uma mentalidade, eu sempre falo aqui, isso eu acho perigosíssimo, de não, você não precisa se arrepender, né? Tudo que você faz é para acertar. Não, você não precisa se arrepender de nada. Você faz tudo porque você só estava tentando acertar. Essa mentalidade está aí fora, muito forte. Você vê em comercial esse tipo de propaganda de TV, esse tipo de mentalidade, esse tipo de discurso, né? O que é isso? Tudo esse egocentrismo. Não, eu não faço nada de errado, eu sou bom. Eu sou uma pessoa boa, né? Aquela ideia, eu sou uma pessoa boa, né? E isso é perigosíssimo, né? Tudo isso aqui, tzedakah, a justiça, teshuvá, o arrependimento, eu olhar para mim, não, realmente eu pisei na bola. Não, realmente o que eu fiz com aquela irmã foi errado. Eu vou lá, eu preciso pedir perdão, eu preciso, né? Isso é fundamento, isso é a base da palavra, da Torá, a base de princípio do eterno. Assim como a tzedakah é a justiça. E o ponto aqui dessa paraxá era esse. Abraham precisava aprender isso por meio do que ele estava vivendo ali, com Sodoma, Gomorra, com seu sobrinho Ló, a família dele. Ele tinha que aprender isso. E é uma lição para nós também. Esse é o ponto da Torá aqui nessa paraxá. Aprendemos isso, que isto vem do caráter do eterno. Esse receber o necessitado, esse receber o estrangeiro, né? E ele tem seus motivos para isso, né? Quando eu disse, só para fechar o circuito, quando eu disse para vocês que essa mesma paraxá vai nos trazer uma falha de Abraham, e ela não esconde as falhas dos patriarcas, é quando ele expulsa Hagar e Ismael, tá? Claro que houve motivo, claro que havia uma certa necessidade dessa separação, mas a forma como foi feito, a Torá deixa claro, em um paralelo com o Shemot, com o Êxodo, isso fica para um outro estudo, mas, né? Fica claro que o que ele faz reverbera na história do povo de Israel depois lá no Egito. Hagar era o quê? Egípcia, certo? Só uns pontos para vocês ligarem. Hagar era egípcia. Hagar, escrito em hebraico, escreve com Rei, Gimel, Resh. Se você tirar os maçoréticos, as vogais dessa palavra, estou fazendo um simbólico imaginário aqui, fica Hager. O que é Hager? O estrangeiro. O estrangeiro. E tem uma dúzia de outros paralelos entre Gênesis 22, que isso acontece, e Shemot, quando Israel está lá no Egito. Vocês vão ver depois, né, fica de lição de casa. Tá? Então essa paraxá ela é sobre isso. Sobre isso. E o Eterno tem seus motivos, né? E sabemos que precisamos receber bem os peregrinos, os estrangeiros, e estrangeiros agora não falam só quem é de fora, né? Os irmãos que estão nos visitando, porque este é um princípio do caráter do Eterno. E assim é, né? E nós,
os filhos de Israel, né, quem tem sua descendência judaica, fomos peregrinos em terra estranha também, né? Então, ou quem não tem, né? Quem veio, né? O Mark que vem lá, os antepassados alemães, né? Da Rússia, também foram peregrinos em terra estranha, vieram para cá, né? Também, enfim, temos várias coisas aí, tá? Então precisamos praticar esses princípios. É isso que fica dessa paraxá de hoje para nós. Amém?